A paz de Cristo a todos, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus para todos sempre. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Está chegando o dia, chegando a hora de reunirmos com o nosso santo, soberano Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus que o Senhor tem me dado a oportunidade de poder estar com vocês, né? E já fizemos 3 anos à frente, né? De maneira mais direta, né? Em relação ao seminário. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Não, não foi fácil e não está sendo fácil, mas de todas as coisas o Senhor nos tem dado vitória, né? E de tudo isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero também louvar a Deus pela vida de cada aluno, os pastores, e que Deus abençoe. Nós vamos hoje encerrar nossa matéria escatologia falando sobre o juízo final, né, o trono branco, e vamos falar sobre os novos céus e nova terra e nova Jerusalém, né? Entendendo que hoje nós vamos até fazer uma aula um pouco menor, bem resumida, tá? Entendendo que muitos assuntos estão na apostila e isso você pode ler, você pode pesquisar, bom? E qualquer dúvida você pode mandar lá, né, a sua pergunta ou no grupo do WhatsApp ou mesmo aqui pelo canal, né, fazendo seus comentários, tá bom? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 4, versículos 2 e 3. Apocalipse, capítulo de número 4, e versículos 2 e 3, e depois estaremos lendo Apocalipse, capítulo 20, do versículos 11 ao 15. Amém? Diz assim o texto: Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono está posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Apocalipse 20, versículos 11 a 15 diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Vamos orar? Pai, em Cristo, quero louvar o teu nome pela oportunidade nesta noite de poder fazer menção da tua santa palavra, e que através desta aula o Senhor venha edificar a vida de cada um que estará assistindo a esta videoaula, trazendo sobre eles o temor da tua palavra, o temor em teu espírito, e que venha cada um se preparar em tua presença, em tua palavra, para o grande dia do arrebatamento. Nós pedimos a tua graça, assim eu rogo a ti em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Bom, queridos, vamos lá. Encerramos a nossa última aula falando sobre o final do milênio, né? E posteriormente a isso haverá o juízo final. O juízo final.
É interessante, antes de adentrarmos diretamente ao juízo, falarmos que esse juízo será o juízo única e exclusivamente para os já condenados, que o qual não tem salvação, tá? Então, esse juízo aqui não é o juízo igual ao da igreja. O tribunal de Cristo é uma coisa, tribunal de Deus é outra. Tribunal de Cristo é para a igreja, onde Cristo julgará a igreja para a repartição de galardão. Aqui, no juízo final, o tribunal é de Deus, onde Cristo será aquele que estabelecerá a condenação sobre todos que um dia, aqueles que morreram que negaram a Cristo, negaram a salvação, né? Então, é importante falarmos que haverá a ressurreição dos mortos. Primeira coisa que haverá antes do juízo é a ressurreição dos mortos sem Cristo. Quer dizer, os que morreram sem Jesus serão ressurretos. Ressurretos por quê, pastor? Serão ressurretos para a condenação eterna. Certo? Porque, de modo algum, o juízo ele é dentro de um parâmetro espiritual. O juízo se dará dentro de uma ordem também física, dentro de uma ordem física, tá? Então, muita gente se engana dizendo que só vai ser queimado no inferno é o corpo, ou o contrário, que vai para o inferno é o espírito. Não, nada disso. O que vai para o inferno é o espírito, alma e corpo, tá? Então, por quê, professor? Vamos lá. Tem um texto na Bíblia, do Evangelho segundo, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número, capítulo de número 9, capítulo 9, versículo de número 42 diz assim: E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho que se fosse lançado ao mar. Se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno. Está falando de corpo físico, né? Para o fogo que nunca se apaga. Estou em Marcos 9:43. O 44 vai dizer assim: onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Significa o quê? Significa, queridos, que o corpo será ressurreto dentro de uma matéria espiritual, possibilitando assim que o corpo entre em uma condição de eternidade. Quer dizer, é um corpo físico sofrendo os detrimentos do ambiente no inferno, o lago que arde com fogo e enxofre. Isso não é simbólico, isso é literal. O corpo vai entrar em uma condição de decomposição, de queimaduras pelo corpo. O corpo vai se decompondo pela chama, mas ao mesmo tempo ela vai se recompondo por se tratar de uma matéria espiritual. Tanto que existe uma controvérsia teológica. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, os adventistas não, perdão, os testemunhos de Jeová, eles dizem que eles pregam o aniquilarismo. O que é o aniquilarismo? O aniquilarismo é a ideia de que a pessoa, quando morre, acaba, acaba tudo. E é um equívoco, porque Jesus, sempre quando vai se referir ao inferno, ele vai se referir à eternidade, ao fogo que nunca se apaga. E lá haverá choro e ranger de dentes. Então, assim, não é que a pessoa vai para o inferno e vai morrer. Quando o texto vai falar sobre a segunda morte, queridos,
Não está falando dentro de uma aniquilação do corpo, ou da alma, ou do espírito. Está falando de um sofrimento, de uma condição de morte eterna. A pessoa estará morrendo, 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 morrendo por toda a eternidade. Então é bem diferente o que a Bíblia diz a respeito do que os testemunhos de Jeová defendem, né? Então, se a pessoa for lançada no lago que arde com fogo e enxofre, ela vai viver sofrendo, tá? Ela vai viver em sofrimento, ok? Então, assim, o, esse juízo será estabelecido, é o segundo ponto que eu quero falar sobre o trono branco, é que esse juízo será, sim, segundo as obras também, tá? Não será um juízo condenatório igualitário para todos. Como assim, professor? No inferno, a sentença será proporcional à, à condenação do juízo. Vamos lá, Apocalipse, capítulo de número Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 12. Preste atenção aqui. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Significa o quê? Que o juízo será proporcional às obras. Isso é fato. Então haverá pessoas que vão ter uma intensidade de sofrimento menor, outras maior, dentro de uma proporção em relação a outras. Ok? Todos irão sofrer por toda a eternidade. Todos irão estar em tormento por toda a eternidade. Porém, alguns terão uma intensidade maior do que as outras. Isso é fato. Ok? Um outro ponto a declarar que esse sofrimento ele vai alcançar espírito, alma e corpo. No espírito, a pessoa no inferno terá consciência dos seus pecados e consciência sobre a salvação, tá? Terá consciência de tudo isso. Terá consciência, memória do tempo em que houve a oportunidade de crer em Cristo e ele abandonou, tá? Por isso que Pedro vai dizer em 2 Pedro, capítulo de número 2, que melhor é que nunca tivesse conhecido o evangelho do que uma vez conhecendo, abandonasse. Porque por toda a eternidade se fará a memória do tempo em que a pessoa viveu no evangelho. Por toda a eternidade. Ela vai estar sofrendo consciente do tempo em que ela viveu no evangelho. É terrível, terrível. Então o sofrimento não se dará somente dentro de um perfil físico, mas o sofrimento vai começar pela consciência, pela razão, pela memória. Um outro aspecto do sofrimento será o aspecto da alma. Quer dizer, a pessoa estará em um sofrimento da alma. Ou, se vivemos hoje dentro de um contexto global de sofrimentos, de crises emocionais, gente, no inferno, será, não tem nem como dimensionar a proporção
dos colapsos emocionais, mentais que se estabelecerá naquele lugar. Porque você imagina, gente, a pessoa tendo lembrança do passado, o colapso emocional que ela vai viver. Colapso, colapso total. Colapso na mente, porque ela terá consciência de, de onde está, por que está, e consciência de que não terá mais jeito, tá? Isso é fato. Então, isso gerará um colapso emocional, mental terrível, né? Depressão, angústia, enfim. Por isso que Jesus, ele na hora de fazer menção sobre esse ambiente do inferno, ele faz citar: e lá haverá choro e ranger de dente. Gente, eu não sei se você já teve alguma crise renal. Eu já tive e eu tenho esse problema de cálculo renal. É terrível. É terrível por quê? Porque é uma dor que, por mais que você procure alguma posição no corpo para aliviar, só piora. No inferno será a mesma coisa. É o ponto da pessoa ranger o dente de tanta aflição e dor. Ranger de dente fala de agonia. A agonia na alma vai determinar, e por toda a eternidade. Não vai ter colher de chá, não vai ter refresco, não vai ter condições. Será será um contexto terrível, terribilíssimo, né? Determinado por toda a eternidade. Por isso a gravidade desse assunto. Porque o juízo do trono branco vai ser estabelecido primeiro. Vai haver a segunda ressurreição dos mortos, que é específica para os condenados. Dessa ressurreição dos mortos, será todos lançados no lago que arde com fogo e enxofre, né? Que se dará dentro dessa condição de eternidade, morte eterna. Por isso que diz que o Hades será lançado no inferno, porque onde as almas dos mortos estão reservados no Hades, serão lançados lá no inferno, né? Serão lançados no inferno. O corpo vai sofrer, a alma vai sofrer, o espírito vai sofrer. Será um sofrimento pleno e total, né? De todos aqueles que estarão naquele ambiente. Satanás não vai reinar no inferno, ele vai sofrer. Todos os demônios também serão lançados nesse local, né? Será todos aqueles que o qual rejeitou, negou a Cristo, né, em toda a sua vida. Então, será verdadeiramente o sofrimento, ok? Muitos acreditam, partindo agora, seguindo aqui a visão, dentro dessa condição, você observa que haverá abertura de livros. Alguns acreditam que se tratam de livros específicos de obras. Livro da vida, né? Alguns intérpretes trazem, por exemplo, o livro moral, o livro do comportamento moral. Quer dizer, as pessoas serão julgadas para o inferno e serão julgadas segundo aquilo que elas exerceram dentro de uma condição moral, princípios, né? Então, alguns acreditam de que há vários livros e cada livro correspondendo a um aspecto do comportamento humano, né? Enfim, isso existe alguns intérpretes que entendem dessa forma. Prosseguindo aqui, esse juízo, tá? Esse juízo, você encontra, tá? Por exemplo, o Salmo 82, verso 8. Salmos 82, verso 8. Salmos 82, verso 8.
82, verso 8. Vamos lá. Diz assim: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Né? Então Deus vai se posicionar, levantar em relação a esse juízo, tá? É real, é um juízo real, tá? Vai acontecer, tá? Vai acontecer. Dentro desse parâmetro de Cristo, tá? Cristo será o juiz que condenará, né? Cristo vai ser o juiz que vai estabelecer essas condenações, tá? Então, aonde estará a igreja? A igreja estará reservada, guardada na Nova Jerusalém. Por quê? Porque a igreja estará guardada em Nova Jerusalém e muitos entendem, não todos, que esse juízo se dará em uma dimensão diferente daqui da terra. Alguns dizem que esse juízo final se dará no espaço. Alguns dizem que esse juízo final se dará no céu. Alguns dizem que esse juízo final se dará nas profundezas. Há uma divergência, né, em torno dessa visão. Eu entendo, queridos, que esse julgamento se dará em um ambiente específico, mas não se tem detalhes precisos de onde se dará esse juízo final. Pode ser no próprio Hades, pode ser no próprio inferno. Porém, o que eu menos entendo é que se dará no céu. Tá? Se dará na terra é uma possibilidade. Porém, enquanto o juízo se dá, haverá uma transformação na terra. Né? Então, alguns entendem que dentro de uma ordem cronológica, primeiro, haverá a soltura de Satanás no final do milênio. Depois, Satanás enganará as nações, né? Gog e Magog, Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Depois, haverá a chuva que cairá do céu, chuva de fogo que vai matar as nações, né? E alguns entendem que todas as nações serão fulminadas. Depois, o juízo final. Então, alguns entendem que esse juízo final ainda se dará na terra, cujos mortos vão ser ressurretos, ok? Para a condenação eterna. E, posteriormente a isso, todos serão lançados no inferno, e quando todos foram lançados no inferno, aí se dará a transformação dos elementos. Que transformação dos elementos é essa, pastor? 2 Pedro, vamos lá, vamos ler. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. Vamos lá. Eu vou ler o contexto, porque se eu ler o versículo isolado, talvez fujamos um pouco. Mas vamos lá. 2 Pedro 3:1 diz: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Pelas quais coisas
pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro que se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar para o versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, cobertos com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Quer dizer, existe um, uma preservação do planeta para um evento específico. Versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então vamos lá. Nós precisamos entender aqui. Quando fala o dia do Senhor, existem especificidades em torno deste termo. O dia do Senhor a Bíblia classifica, dependendo do contexto, o dia do Senhor como a grande tribulação, ok? Grande tribulação. Jesus mesmo fala isso em Mateus capítulo 24, uma tribulação como nunca houve. O dia do Senhor é classificado como milênio, lá em Joel capítulo 2. O dia do Senhor, tá? O dia do Senhor. Também Zacarias capítulo 14. E o dia do Senhor pode ser, também dependendo do contexto, novos céus e nova terra. Começando pelo juízo, novos céus e nova terra. Então, assim, depende do contexto. Se tratando do contexto aqui, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, é claro que tem todo um contexto do início da ira de Deus sendo derramada, claro, ok? E todos os eventos em torno disso. Então, não somente o período tribulacional se refere ao dia do Senhor, mas desde o momento que o relógio escatológico volta a funcionar e há a consumação em Cristo quando ele voltar em glória. Então o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Alguns entendem que aqui se refere à tribulação. Pode ser. Porém, olha o 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão. Olha aí. Então você vê, começou lá na tribulação o dia do Senhor, mas há uma continuidade no texto abrangendo o quê? A transformação dos elementos da Terra. Então não é que a Terra vai acabar. O planeta não vai acabar. O que vai, na verdade, haver é uma transformação. Ok?
uma transformação. Versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para o dia da vinda de Deus, para o dia da vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Ok? Versículo 14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então vamos lá. A expectativa nossa é novos céus e nova terra. Agora, de que maneira isso se dará? Segundo o que Pedro diz, é claro que, assim, gente, Jesus ele faz menção um pouco disso em Mateus 24. Porque o contexto do tribulacional, ele, ele pega realmente esse contexto do fogo sendo derramado, e realmente haverá, dentro do contexto das pragas, falamos sobre isso na aula 4, falamos sobre isso, haverá no final, ali nos selos, uma chuva, né, de pedras, fogo, saraiva, que vai devastar o planeta. Então, de alguma forma, isso acontecerá. Porém, o modus operandi da transformação da Terra, e detalhe, o termo usado por Pedro não é somente a Terra em si, mas também os céus. Significa que essa transformação não se dará somente no planeta Terra, mas se dará também em toda a existência. Em toda a existência. Alguns intérpretes, usando o texto de Efésios, capítulo de número 1, Efésios 1, versículo 4, diz que essa transformação abrangerá até o mundo espiritual. Até o mundo espiritual. Versículo de número 10, versículo 10, Efésios 1, 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Quer dizer, em Cristo haverá uma, ele diz, tornar a congregar em Cristo. Quer dizer, todas as coisas. E o que isso quer dizer? Que diante de uma quebra de aliança que até comprometeu o mundo espiritual, em Cristo tudo isso se dará dentro de uma ordem plena em transformação. Tudo será transformado. Por isso que será novos céus e nova terra, porque novos céus está no plural, não é à toa. Não é somente os céus atmosféricos, será também o mundo sideral, os universos, as galáxias serão transformadas, os planetas serão transformados, o campo espiritual será transformado. Agora, por que tudo será desfeito pelo fogo, gente? Porque o fogo é um elemento de transformação. Por qual objetivo, irmãos? E por quê? Porque todas as obras que foram cumpridas pela natureza humana serão totalmente desfeitas. E tudo será renovado. Entenda, o planeta, toda a existência veio a existir por processos. Você lê isso em Gênesis capítulo de número 1. A partir do versículo 3, as luzes, né? A luz foi feita, e disse Deus, haja luz e houve luz. Mas tudo dentro de um processo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, o Senhor descansa. Você vê que tem etapas, tem processos. Os 3 primeiros dias, elementos primários. Quarto, quinto, sexto dia, elementos secundários. Por que o primeiro, segundo e terceiro dia Deus cria os elementos primários? Porque são elementos que darão origem a outras criaturas, a outra criação. Primeiro dia, luz.
segundo dia, firmamento, terceiro dia, terra, né? Então, são elementos primários. Agora, olha que interessante isso. Tudo será como aconteceu em Gênesis capítulo 1. E a igreja, professor, onde a igreja estará? Na Nova Jerusalém. Israel estará também junto com a igreja, cumprindo a profecia de Ezequiel 37, versículo de número 14 em diante. A vara de Efraim, a vara de Judá, se unirá em um só povo. Novos céus e nova terra. Ok? Será totalmente diferente de toda a dimensão conhecida pela mente humana. Ok? E aí estaremos na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, segundo o texto de Apocalipse, já é um outro ponto que vamos abordar, correndo um pouquinho aqui do assunto, para não ficar tão extensivo. Apocalipse, capítulo de número 21, tá? Versículo de número 9, e diz assim: E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Entenda, alguns dizem que a Nova Jerusalém vai descer no momento em que Cristo se manifestar em glória e dar início ao milênio. É um equívoco isso aqui. E eu vou explicar o porquê que é um equívoco. Até porque isso aqui é uma visão de João, tá? Então, o anjo, dentro dessa revelação, é que conduz João para a visão da Nova Jerusalém. Perdão, versículo de número 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, com a pedra de jaspe como cristal resplandecente. Versículo 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e das portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do Levante, 3 portas, da banda do Norte, 3 portas, do Sul, 3 portas, do Poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, então a forma da cidade é em quadrado, o seu comprimento era tanto como a largura, e mediu a cidade com cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Eu fiz um cálculo aqui, o tamanho da cidade de Nova Jerusalém será aproximadamente a metade, um pouco, na verdade, um pouco maior da metade do território brasileiro. Um pouco mais da metade, tá? Então não será grande dentro das medidas, essa cidade não será grande, né? Então vai aqui descrever o tamanho da cidade da Nova Jerusalém. Capítulo de número 22, versículo capítulo 22, capítulo 22 do Apocalipse, 22, espera aí, deixa eu pegar aqui o versículo direto. Paraná, Paraná, Paraná. Capítulo 20, na verdade. Capítulo 20. Não, capítulo 21, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, a nova Jerusalém, ela vai descer do céu e vai ficar sobre a Jerusalém terrestre. Ela vai descer. Mas em que instância isso vai acontecer, gente? Isso não vai acontecer no milênio, isso vai acontecer em novos céus e nova terra.
Observe, capítulo 21, versículo 1. E viu um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então você observa que isso se dá dentro de uma ordem, dentro de uma sequência, e essa sequência, a descida da cidade santa, da Nova Jerusalém, se dará após a transformação de todas as coisas, novos céus e nova terra, né? Então, ela descerá do alto, como uma esposa ataviada, se referindo à igreja, que estará na Nova Jerusalém. E Israel estará na terra. Igreja estará na Nova Jerusalém celestial, estará planando sobre a Jerusalém terrestre. Gente, será maravilhoso. Meu Deus, será uma coisa assim totalmente, meu Deus do céu. E Cristo estará reinando, porque dando continuidade àquilo que deu-se início no milênio, céus e terra estará dentro de uma mesma plenitude, dentro de uma mesma grei. Não haverá distinção entre a habitação de Deus, até porque Deus estará entre nós. Em Cristo, o próprio Deus, estará entre nós. E outro detalhe, muita gente, porque não haverá pessoa do Pai e do Espírito Santo. Gente, para com isso. Negativo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são sempre eternos, pessoas eternas. A diferença é que Cristo estará em corpo físico, reinando, assentado em Jerusalém, no trono de Jerusalém. E nós, apesar de estarmos na Nova Jerusalém, nós estaremos estabelecendo uma ligadura dentro da Jerusalém terrestre. Teremos, sim, teremos contatos com pessoas que estarão aqui dentro do plano da Terra. Tá? Não haverá restrições. Será uma coisa assim totalmente fora daqui. Não se tem como nem dimensionar, queridos. Não se tem nem como dimensionar todas essas coisas. Eu vou te falar, a Bíblia ela vai trazer para nós uma visão mais dentro de detalhes, só as experiências de estar lá é que vai definir realmente um ambiente, né? Um ambiente bem, meu Deus do céu. Nós vamos ir para lá, nós vamos estar lá, em nome de Jesus. Por isso vale a pena guardar a fé, vale a pena perseverar, vale a pena persistir, vale a pena insistir, vale a pena continuar, porque a nossa esperança está na volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estaremos para todo sempre com Ele, né? Usufruindo, gozando da eternidade, dentro daquilo que Ele prometeu, e a sua promessa não vai ficar vazia, a sua promessa vai se cumprir. A palavra de Deus está de pé, não morreu, né? Conforme Pedro diz, ainda que alguns a tenham por tardia, porém ele é longânimo, aleluia, para nos manter com os nutrientes da fé necessárias para perseverarmos em sua presença. Queridos, persevere, está chegando o dia, está chegando a hora, está chegando a hora de nos encontrarmos com Cristo e tudo isso acontecer para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Eu estou meu coração ansioso para encontrar o amado de minha alma, o nosso parente remidor, como lá no texto de Ruth,
Boaz foi o parente remidor de Ruth, assim nos encontraremos com o nosso Senhor, nosso remidor Jesus Cristo, que por amor se ofereceu e tem cuidado de nós, da pessoa do Espírito Santo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Ah, irmãos, não é só, não é só teologia, não é só um estudo frio, superficial, mas é verdadeiramente viver as promessas do Senhor. E que o Senhor nos dê graça. E que o Senhor nos dê graça, mais, cada dia mais graça, para que possamos verdadeiramente estar prontos para esse dia. E não sejamos achados negligentes. Né? Ah, irmãos, que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Em nome de Jesus. Me perdoe se faltou alguma coisa, mas de tudo isso eu acredito que vocês foram muito edificados nessas 6 aulas de escatologia bíblica. O que eu evitei foi de fazer menção de especulações. A Bíblia, ela é exata e é nela que tem que ser baseada a nossa esperança. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Ó Pai em Cristo, ó Santo, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque entendemos o quanto o Senhor tem nos protegido. Porque, assim como o salmista, no Salmo 23, vai descrever o Senhor como bom pastor. O Senhor é meu pastor, nada faltará. Não faltará. Não faltará provisão, não vai faltar tua presença. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Porque o Senhor verdadeiramente cumpre tua palavra. Obrigado pela tua fidelidade. Nós não somos merecedores de nada. Nós não fizemos nada por merecer, mas pelo sangue remidor do Cristo Jesus, o único Salvador. Ó Pai, eu queremos te glorificar nesta hora e te exaltar. Senhor, nós carecemos de ti, carecemos da tua graça e da tua presença. Portanto, Senhor, aviva-nos em tua presença, aviva-nos em tua graça, aviva-nos, Senhor, para o grande dia. É isso que eu te peço, Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame sobre ti a paz. Que Deus levante o teu rosto, te dê a luz, te dê paz. Amém? Eu vou liberar a bênção apostólica. Estenda nas suas mãos a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo. Seja sobre todo aquele que aguarda a volta do Messias, do único Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe muitíssimo. Amém.